os firmeiros aqui, tudo anotando. Vou falar com o chefe sobre isso. Ó, calculando. Agora vou apresentar vocês a minha ídola, né? Cláudia Marquesani. Não vou falar muito sobre ela, vai falar depois, né? Mas seja bem-vinda. Que linda. Eu falei que eu só vim por causa dela. Gente, a expectativa, a realidade aqui, ela já criou, né? Então, já fez a minha criptonita aqui. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de falar sobre isso. E na verdade, eu quero que seja mais uma troca entre nós, né? Porque a gente não fala de outra coisa a não ser de inteligência artificial, certo? Quem aqui está preocupado com o futuro das suas profissões? Começou num nível de gerar um pouco de ansiedade, não é não? Certo? Quem aqui é dev? Então. Eu sei porque eu tenho 2 em casa. E muitos lá no trabalho, né? Então, estamos diretamente envolvidos. Meu marido é dev e meu filho também. Eu tentei tirar eles dessa vida, mas não consegui. Então, eu trouxe um conteúdo para vocês, que vocês vão ver que, primeiro, eu acho que a gente precisa aterrissar um pouco o entendimento do que é inteligência artificial. Às vezes, a gente acha que é uma coisa nova e não necessariamente é. Eu costumo dizer que a TI é um museu de grandes novidades. Certo? Eu não vou perguntar quem aqui é da década de 50, que seria deselegante, né? Mas a inteligência artificial começou a ser estudada, os primeiros artigos acadêmicos, com aplicações, etc., na década de 50. O que está acontecendo é que isso está chegando mais próximo de nós hoje. Certo? Hoje eu trabalho na Pets, estou como diretora de tecnologia lá, e tenho alguns cases, até de inteligência artificial, para compartilhar aqui com vocês, que a gente vai falar. Mas, no final, eu quero fechar um pouquinho como é que a nossa inteligência humana pode se sobressair à inteligência artificial, para que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro, achando que tem menos criptonitas e mais fortalezas, para que a gente possa usar a inteligência artificial como um artefato e não como uma criptonita no nosso dia a dia. Beleza? Muito bem, vamos lá. Essa aqui sou eu. Então, quem já assistiu às minhas palestras sabe que... Eu não sei se tem tradução para o mineirês, né? Acho que não. Eu vim dessa cidade aqui, gente, pequena pra caramba, e quanto mais eu subo no palco, mais mineiro eu fico. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente. E lá eu tinha 2 opções, né? Eu ia ser jornalista ali, ou eu ia eu ia ser professora, ou eu ia ser babá. E acabei virando os 2, porque hoje eu dou aula também. E isso, virei babá dos meus filhos, então não consegui fugir muito dessa vida. São profissões super nobres. E eu tinha um sonho, gente, de fazer jornalismo. Mas, no dia que eu ia cursar jornalismo, a minha mãe faleceu. No dia que eu ia prestar o vestibular. E ali, acho que a vida da gente fica super suspensa, por isso que eu falo muito de inteligência humana. Eu tinha feito um colégio técnico de mecatrônica, eu falei, quer saber? Já que está, eu vou assim mesmo. E assim a tecnologia me escolheu. E vim parar aqui. Só que as minhas fortalezas, aquele soft skill que eu vou falar um pouco aqui para você, porque a gente vai falar de inteligência humana, elas nunca foram deixadas para trás. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de conversar, eu costumo dizer que eu gosto mais de pessoas do que de computador. Né? Então, acaba que a gente não deixa de... A gente não nega a nossa essência. Se hoje você está numa posição que você está achando que você está negando a sua essência, você está no lugar errado. Então, é hora de repensar. E aí, muitos anos depois, eu estou fazendo um curso de jornalismo também. Então, isso aqui é um treino para mim. Estou no palco aqui fazendo um treino, mas é isso, tá? E a minha mãe tinha razão, ela não queria que eu fosse jornalista, e o curso é chato para caramba. Mas prefiro TI. Ela tinha razão, no final das contas, ela tinha razão. Mas, voltando um pouquinho aqui, eu acho que saber e não fazer ainda é não saber. Então, qual é o nosso papel neste momento? Nosso papel, o papel de todos nós aqui. A gente precisa entender como é que a inteligência artificial vai afetar a nossa vida. Então, esse desconforto que vocês falaram, que vocês estão sentindo, é um desconforto real e verdadeiro, vai acontecer.
Então, o que foi discutido em Davos o ano passado é que 1,1 bilhão de empregos eles vão ser transformados. Não quer dizer que vai perder, quer dizer que eles vão ser transformados através das tecnologias exponenciais que estão chegando agora, né? E chegando cada vez mais perto de nós. Então, a pergunta que eu devolvo para que vocês possam pensar e devolver isso para o Flow, é: estamos preparados? Estamos nos preparando? Quem acha que é um tema que está lá longe, não está, não. A gente vai falar sobre isso. Então, ao invés de ficar sentindo o peso do elefante nas costas, vamos dominar o elefante e vamos sair, né, do jeito que a gente deve sair. Beleza? Então, vocês saindo aqui com o elefante um pouco menor das costas e saindo com essa figura aqui, já vai ser melhor. Já vou ter cumprido um pouquinho aqui do meu objetivo com vocês. Muito bem, vamos conceituar um pouco. Eu não sou especialista de IA, não é meu objetivo dar uma palestra técnica aqui para vocês. Mas, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de alguns conceitos que já existiam há muito tempo. A gente já falava de machine learning, a gente já falava de modelos, a gente vinha falando de deep learning, a gente vinha falando das redes neurais, vinha falando de robótica. Depois vou mandar esse material para vocês, tá, gente? Então, é um negócio que já existia. Então, por exemplo, o machine learning, a IA generativa, ela usa técnicas de machine learning, pode usar técnicas de deep learning. Então, são coisas que já existiam há muito tempo, mas que, com a capacidade de processamento, que está chegando cada vez mais próximo de nós, e com o lançamento de novas ferramentas, de novos modelos, o negócio está bombando agora, certo? E aí vira um desespero, né, minha gente? De que chega o pessoal na nossa porta e fala assim: eu quero instalar a IA. Eu falei: nossa, como é que eu faço para instalar? Né? Next, finish. Eu falei: mas para que você quer? Porque a primeira pergunta que a gente faz é por quê? Né? Então, tem acontecido bastante. E, às vezes, a gente vai muito longe, falando de IA generativa, né, do BART, do ChatGPT, enfim, todas essas que tem. E tem algumas open também muito boas. Mas, gente, as capacidades de IA, um RPA é uma capacidade de IA, que é uma automação. Ele não deixa de ser, e hoje é uma das mais usadas, olha. É mais usada, mas pouco usada ainda, né? E aí tem aquelas coisas que são mais, nossa, né? Digital twins, né? A questão da robotização. Então, tem coisas que já são um nível mais avançado. Mas isso aqui são as capacidades de IA que foram mais usadas em 2022. E vocês, quem trabalha, os firmeiros, né, pai? Os firmeiros sabem que, quando a gente pede uma informação da empresa, vem um monte de planilha Excel, né? E a gente está falando de IA. A gente não faz nem arroz com feijão direito, né? E a gente está falando de IA. Então, assim, a gente tem que dar um passinho para trás, entender o que a gente tem de possibilidade, e aí, sim, a gente aplicar pensando no porquê das coisas. Por isso que eu trouxe bastante pesquisa aqui para vocês. Muito bem, quando a gente está falando de skill profissional, a gente tem falado bastante dos 3 P's do profissional. Primeira coisa, gente, esteja presente aonde você estiver. Então, se você veio aqui e não está prestando atenção na palestra, não adianta vir aqui. Bota energia em tudo que você faz. Tenha presença. Cada vez mais a gente vai precisar de presença. Porque, se a gente não está presente, a máquina faz pela gente. Qualquer atividade onde a gente não precisa ficar presente vai ser substituído por um computador. E isso está acontecendo há muito tempo, é que a gente não está percebendo. Muito, muito tempo. Investir no conhecimento, a gente já falou disso hoje. Conectar com pares. Alguém conheceu o coleguinha do lado aí? Eu vou falar para vocês, quanto mais você sobe na carreira da área de tecnologia, e eu costumo falar a importância do network por causa disso. E eu converso com todo mundo, gente. Vocês sabem que é um negócio, às vezes eu nem lembro o nome, mas eu falo, porque a cabeça vai ficando ruim, né? Mas nos momentos de maiores apertos da minha carreira, foi um network que me salvou. A Paty eu conheci indicando um treinamento, né? Ela me indicando um treinamento que depois eu usei muito. Parte do skill que eu dou nessa palestra veio desse treinamento, né, que a gente conversou. Já teve salas de crise que eu não tenho mais. Quando você sobe, gente, você não tem mais para quem perguntar. Eles esperam que você tenha a resposta.
E aí, o que você faz? Você pergunta para os especialistas de mercado. Você conhece bons amigos que vão te estender a mão. Então, conecte-se com seus pares. A gente vai ter um horário aqui depois, né, para a gente fazer uma troca de conhecimento. Aproveitem esse tipo de evento. Tirem foto dos slides, levem para dentro de casa. Então, usem mesmo o conhecimento de vocês. Persistência, né? A gente fazer benchmark com times, com equipes, com empresas. Então, como ele disse, não importa onde você esteja, importa a tua presença, importa a forma como você faz esse benchmark. Criar uma estratégia para dados, é o que eu perguntei. Se a gente conectar a inteligência artificial em dados que são sujos, vai sair coisa muito suja. Então, se você não tem uma boa estratégia de dados na sua organização, você até consegue fazer alguma coisa, mas vai demorar um tempo maior para você ter algum resultado de qualidade. E aí, performance, gente, conhecer o negócio. Quando eu falei para vocês que o pessoal bate na minha porta lá e pede para eu instalar a inteligência artificial, eu devolvo para eles perguntando o que você precisa fazer. Então, qual que é a minha estratégia de negócio? A gente tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do Lean, que é o Gemba. Se você trabalha na indústria, vá para a linha de produção. Se você trabalha no varejo, como eu, vá para a loja. Entenda o que está acontecendo. Porque ali você vai achar bons casos de uso para aplicar a inteligência artificial. E é o robô que vai na loja hoje, gente? Isso, por enquanto, ainda não foi substituído. Né? Tem um caso que eu gosto muito, que eu recentemente vi num curso, que é o seguinte. A IA generativa está bastante avançada, certo? Legal? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem que tem um bebê dormindo ali do lado, certo? Eu cheguei com uma bexiga, um balão, ok? E aí eu fui e estourei o balão, tá bom? Certo? O bebê acordou e está chorando. Por que ele está chorando? Por causa do barulho, muito que possivelmente porque o balão estourou, certo? Nos modelos que a gente tem hoje, a gente não consegue chegar nesse nível de consciência. Vai chegar um dia, ou está quase chegando? Está chegando. Mas a inteligência artificial é diferente de você ter a consciência, de você fazer níveis de correlação que são muito mais complexos. Talvez o do bebê já esteja chegando, tá, gente? Mas é um exemplo para vocês entenderem a diferença da inteligência artificial e da consciência. Né? Essa causalidade cada vez mais tem chegado. Então, a inteligência artificial está ficando, a gente falava da fraca e da forte, está ficando cada vez mais forte. O que vai restar para nós? Os 3 Ps. E aí, eu queria só aterrissar um pouco mais o que é a IA generativa, tá? Para vocês. Então, generativa, gente, gera conteúdo. Olha que coisa linda. Acabou. Explicamos. É a única diferença. Certo? No final, na saída. Tá? Mas, no final, a gente tem, né, o ChatGPT, por exemplo, que é a camada que a gente vê, usa modelos de LLM, certo? Em cima de modelos mais fundamentais que geram a IA generativa. Então, essas são as camadas que a gente tem. Esse foi o primeiro material que foi apresentado no Gartner sobre IA generativa para os CIOs, no CIO do ano passado, no Gartner CIO do ano passado, no simpósio. E aí, isso aqui é de doer. Até 2025, o uso de dados sintéticos vai reduzir o volume de dados reais em até 70%. Sabe o que significa isso, gente? Vocês entenderam essa frase? Significa que os dados que a gente vai trabalhar já não vão ser mais primários. Eles vão ser gerados por algum tipo de IA generativa. Gente, 2025. E isso é do Gartner também. Tá? Então, essa transformação ela é muito importante. Então, enquanto a gente pergunta o que é uma venda e saem 18 planilhas Excel, é essa previsão que está acontecendo. E a minha pergunta para vocês é, como é que as nossas organizações, como é que a gente, como pessoa, usando os 3 Ps iniciais, temos nos preparado para isso? É um pouco dessa provocação que eu quis trazer para vocês. Que tipo de artefatos podem ser gerados através da IA generativa?
Então, eu quero que vocês peguem esse slide, por exemplo, e que vocês vão para casa, para a firma, e falem assim, vem cá, o que a minha firma quer fazer? Qual que é a estratégia do meu negócio? E como que eu consigo aplicar a IA generativa na estratégia do meu negócio? É tudo que a gente está vendo na televisão. Certo? Para o bem e para o mal. Né? Recentemente, agora eu estava vendo um site de suplemento, e eu não sei se vocês viram isso, e eles pegaram a foto da pessoa que patrocina o suplemento, colocaram uma ferramenta de IA generativa por trás, e a pessoa está fazendo um anúncio em cima de um site falso. E está vendendo suplemento baratíssimo. Quase que eu caí, gente. Eu só não caí depois porque eu olhei o link do e-commerce que era hora de comprar. Então, está acontecendo na nossa vida, batendo na nossa porta o tempo todo, para o bem e para o mal. Mas aqui são, né, métodos, artefatos que a gente consegue gerar e métodos de aprendizagem que a gente consegue gerar. E o nosso futuro como profissional? O que dá para substituir e o que não dá para substituir por inteligência artificial? Então, algumas coisas, até hoje eu mostrei esse slide com outro grupo de estudo que a gente tem, eles falaram, poxa, eu achei que escrever best-seller dava. Né? Porque tem uma parte ali, ó, quando é mais escuro, né, é o humano, e quando é mais clarinho, você pode substituir quase que totalmente ali pela IA. Então, procurem ali mais ou menos o que vocês fazem, e vamos ver como é que vai ficar. Né? Não tem bem o que eu faço aqui, mas tudo bem. Mas, e aí eu dei o exemplo que, por exemplo, muitas vezes eu preciso escrever um artigo. Esses dias eu até postei isso no LinkedIn. Então, eu vi um coleguinha que escreveu um artigo, tenho certeza que foi o ChatGPT que escreveu o artigo dele. Certeza, porque tem um jeito de escrita. E é um jeito que não tem muita criatividade. É um jeito metodológico, bulletado, mas você percebe que veio de uma máquina. Aonde que entra a nossa inteligência humana para transformar um artigo, por exemplo, num best-seller? É aí que está a nossa diferença. Muito bem. E aí, gente, o que eu costumo pensar? É uma visão otimista, é uma visão de quem está começando a tomar, também, assim como vocês, contato com isso agora. Eu acho que a gente vai... Algumas coisas nunca vão conseguir ser substituídas, ou não neste momento, com a tecnologia que a gente tem nesse momento. É muito ruim falar nunca. Né? Eu acho que a gente precisa começar a entender tudo que tem de IA ou de qualquer nova tecnologia exponencial como um complemento para aquilo que a gente faz. Fácil de falar, difícil de fazer. Eu preciso entender muito bem o que eu quero fazer, conhecer as tecnologias que se aplicam para aquilo que eu quero fazer, e aí sim aplicar. Outra coisa, eu preciso colaborar para fazer isso. Eu não consigo fazer isso sozinha. Mais e mais, o não trabalho em silo vai ser muito importante. E aí eu quero trazer um pouco da inteligência humana para vocês. O que acontece? O que acontece muito nas firmas? Né? Cada um olha para o seu umbigo. É ou não é? Isso, para a área de tecnologia, gente, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Porque, no final, todo negócio... Porque, no final, todo negócio é uma cadeia de valor. É um processo. Onde a saída de um processo é a entrada de outro. E onde eu dependo de colaboração para fazer as coisas acontecerem. Recentemente, eu escutei um exemplo que é super importante para contextualizar isso que eu estou falando para vocês. Sabe o caixa da loja que você passa? Normalmente, não tem um chicletinho ali, um bombonzinho, uma coisinha ali? Certo. Se você perguntar para o cara de antifraude se aquele chiclete, aquele bombom devia estar ali, qual que é a resposta que o cara vai dar? Que não. Por quê? Porque é fácil e deve realmente ter casos, né, de gente que leva. Mas o caso de gente que paga por aquilo é muito maior. Então, se você toma uma decisão de negócio, olhando só para uma parte do negócio, só para uma coluna, você corre o risco
de tomar uma decisão de negócio muito errada. Então, quando a gente está falando do uso da inteligência artificial, a gente está falando de colaboração, de proatividade o tempo todo. Você entender onde você vai aplicar, por que você vai aplicar, conversar com todo mundo, ver que tipo de impacto que vai ter numa outra área. Recentemente, teve um caso de uma resposta de inteligência artificial mal dada para um caso médico, que deu muito ruim. Será que essa resposta ela foi feita, a curadoria, do jeito que precisava ser feita, antes de deixar na mão da máquina? Então, são casos que eu estou compartilhando com vocês para que a gente pense. E aí, gente, entra o tal do soft skill e do hard skill. Todo mundo sabe esses conceitos? Sim? Gente, soft skill, hard skill é a habilidade técnica, tá? Qual que vocês acham que é mais fácil de aprender? Hard skill, né? Pois é, mas dá para aprender soft skill? Dá, mas normalmente a gente não quer. Porque meu jeito é daquele jeito e pronto. Mas brincadeiras à parte, não é isso, não. Brincadeiras à parte, eu gosto muito dessa sigla do chá. Quem é de RH conhece, se estiver errado aí, me corrige, por favor. Mas eu gosto muito porque, quando eu vou fazer qualquer avaliação com o meu time, eu procuro não esquecer nenhuma dessas letras, porque nós somos pessoas complementares. Então, o C, gente, é a competência, é aquilo que eu sei. Um cara bom de banco de dados, certo? E tem caras que são muito competentes, muito, sabem muito. Mas sabe aquele programa Estrelas da Angélica? Alguns precisam ser chamados para uma entrevista lá, né? Porque é impossível trabalhar com o cara. Por quê que é impossível trabalhar com o cara? Porque a forma como ele aplica o que ele sabe, a habilidade que ele tem de aplicar aquilo, não necessariamente é uma boa habilidade. Às vezes ele não sabe colaborar, às vezes ele não sabe conversar, às vezes ele é o cara que só fala que não vai poder, coloca o bombom preso ali porque eu não quero vender. O importante é não ter a fraude. Certo? E, por final, é a atitude. Se eu também sou uma pessoa que tenho muito conhecimento, tenho uma boa aplicabilidade, né, uma boa capacidade de aplicar aquilo, mas eu estou cansado e vou ficar dormindo na minha casa, eu não tenho uma boa atitude, não adianta. Eu não coloco amor no que eu faço, não coloco energia no que eu faço, não adianta. Então, vocês perceberam? O que eu comecei a fazer com vocês? Eu falei das tecnologias exponenciais, falei da inteligência artificial, falamos que inteligência artificial não é só a IA generativa, falamos o quanto a gente tem que se aproximar do negócio, e agora eu estou dando ferramental para vocês, para que possa usar essas novas tecnologias, né, exponenciais de uma maneira mais humana. Porque é isso que a gente está procurando nas empresas. O técnico a gente ensina. Então, para você aprender soft skill, gente, precisa de muita observação de si mesmo. E vocês podem achar que a gente está abraçando a árvore aqui, mas, no final, precisa de muita observação de si mesmo. Eu tenho tempo para fazer uma dinâmica aqui? Dá tempo? 5 minutinhos? Dá? Então, gente, não vai precisar correr maratona, não, mas eu quero que vocês se levantem, porque nós vamos exercer aqui um soft skill. Beleza, então, quem não fez amizade com o coleguinha agora, arrume um par. Sem romance, hein, gente? Só arrume um par aí. Beleza? Vira de frente para a pessoa em pares. Podem conectar-se em pares. Se ficar sozinho, vai vir no palco comigo, tá? Beleza? Todo mundo com par? Tem alguém solo? Tá com par? Não, tem que ser par. Vem comigo. Sobrou, eu avisei. Mais alguém? Ah lá, ó, tem uma pessoa. Pronto. Ah lá, salvou. Beleza. Tá sem par? Ô, coitado, vem comigo. Alguém mais sem par? Gente, pode brincar, é legal. Eu garanto que eu fui no banheiro. Não, pode vir com a professora é legal. Vem comigo. Vou explicar. É rápido, é rápido. Para cá, mais para cá? Vem comigo. Como você chama? Felipe, prazer. Felipe vai ser meu par. Fica aqui de frente para a professora. Muito bem, o que vocês vão fazer? Tá? Todo mundo já se conheceu aí?
né, não no nível de criar um romance, mas se conhecendo, o que eu quero que vocês façam? Que vocês observem com bastante atenção o coleguinha. Daqui a pouco eu explico por quê. Ok, parou. Observou, observou, observou. Beleza? Agora vocês vão virar de costas. Um para o outro. Muito bem. Cada um dos coleguinhas, os dois pares, vira de costas, não cola. Felipe, não pode colar, hein? Cada um dos coleguinhas vão fazer uma única mudança em si mesmo. Cuidado com o chulé, não vale tirar a roupa. Algumas regras, beleza? O professor está fazendo uma única mudança em si mesmo. Uma só. Beleza? Me avisem quando terminar. 1, 2, 3, já. Vira de frente. Agora vocês vão adivinhar qual foi a mudança. E aí, Felipe? Você tirou o crachá. Não? Tá vendo? Beleza, beleza. Voltem, voltem. 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 Voltem, voltem. Ok. Todo mundo levanta a mão. Agora que o Felipe adivinhou, gente. Assim o SLA das nossas entregas. Você tirou o óculos? Eu tirei o óculos, assim é o SLA das nossas entregas. Muito bem, Felipe. Muito bem. Você adivinhou o meu? Adivinhei, foi crachá, falei. A professora é observadora. Beleza, vamos para o próximo? Quem adivinhou, levanta a mão. Mesmo que tardiamente. Ok, a maioria, certo? Agora vocês vão virar... Não voltem à mudança. Vocês vão virar de costas de novo. E agora vocês vão mudar 3 coisas. Beleza? Pronto. Já SLA, gente. Vamos lá, vamos lá. Bora controlar no giro esse negócio aí. Bora. Pode virar de frente pro coleguinha e adivinhar de novo. A manga. O crachá você pôs no bolso. Que acho que estava com a cordinha para fora, eu não sei. E você tirou a camisa, será? Não tenho certeza, não sei. Só a manga que eu vi. Tá. Você tirou o crachá, colocou um objeto de passe slide aqui e guardou o óculos. Ficando bom você. Felipe perdoado. Foi muito rápido agora. Compensou. Essa sprint tirou uma... Muito bem. Muito bem. Pessoal, volta. Quem adivinhou? Pergunta para vocês. Foi mais fácil ou foi mais difícil a segunda vez? Foi mais difícil mudar ou adivinhar a mudança? Pode sentar, nós vamos comentar já. Obrigada, Felipe. Vamos lá. Pessoal, soft skill é isso. É você se conhecer, saber o que você precisa mudar, saber olhar para o outro. E você não precisa ser líder para ter que olhar para o outro, não. Você pode ser o colega do teu lado, porque você trabalha com ele. Como é que você vai colaborar com uma pessoa que você não conhece? E é nítido olhar para vocês, da primeira vez, a vergonha que vocês têm de olhar para o colega que vocês não conhecem. Fica assim, ó. Não é? Certo? E mais, quanto mais você se conhece, mais você se propõe a mudar. E quanto mais você muda, mais difícil fica de mudar.
Você começa a achar que não tem mais nada para você arrumar em si mesmo. Certo? E tem bastante coisa. Então, o autoconhecimento e o soft skill, no final das contas, é isso. E, para a carreira da gente, só tem um limitante. Que é a gente mesmo. Qual a diferença, gente, entre essa primeira figura e a segunda? Um está se projetando para frente e o outro está se projetando para trás. A gente faz isso com a gente o tempo todo. E não precisa de inteligência artificial para fazer isso, não. Muitas vezes a gente levanta da cama se projetando para trás. E tudo bem, tá? A gente vai ter dia ruim. Mas, se eu conseguir ter um pouco de disciplina para me projetar mais para frente do que para trás, ótimo. Como eu faço isso? Muito bem, conhecendo o que o mercado está procurando em termos de soft skill. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi lançada agora recentemente, são as 10 habilidades mais requisitadas na era da inteligência artificial. Anotem, tirem fotos, se vocês não têm essa habilidade, está aí uma coisa para começar a buscar. Certo? Com uma mentoria, com um programa, com ajuda, com colaboração, aprendendo com o colega e por aí vai. Eu vou te passar. Eu não tenho de cor, mas eu te passo. Eu tenho aqui, ó. Embaixo. Oi. Eu mando para vocês. Não tem... Inclusive, essa apresentação ela já está pública, a parte dela. Como que você muda, gente? Com autoconhecimento. Que é mais ou menos um pouco do exercício que a gente fez aqui. De maneira lúdica, mas é o que a gente fez. E aí, parece abraçação de árvore, mas não é. Quando a gente olha isso daqui, ó, esse aqui tem a fonte, ó, e eu fazendo doutorado, esqueci de pôr a fonte aqui no slide. Perdão, mas aqui tem. Então, essa fonte, que é do Martin Seligman, ele fala de 6 virtudes e 24 forças de caráter que compõem um cidadão. Eu consigo ter tudo e ser bom em tudo? Claro que não. Mas eu consigo, pelo menos, saber o que eu preciso para determinada situação. Eu falo que soft skill, gente, é como se fosse uma caixa de ferramenta. Você vai usar aquela que mais serve para determinada situação. Vou contar uma história interessante para vocês. À medida que você vai liderando, você vai criando experiência. E eu sou uma pessoa, quem já trabalhou comigo, muito inclusiva, gosta de ouvir todo mundo, escutar a opinião de todo mundo. O que eu comecei a perceber? Que em sala de crise isso não serve. Eu precisava ser comando e controle em sala de crise. Faça. Mas isso você vai aprendendo à medida que você toma uns tombos, demora um pouco, erra, e isso acontece. Né? É a mesma coisa você falar para um bombeiro fazer a investigação da causa antes de apagar o incêndio. Não adianta. Primeiro vai apagar o incêndio, depois vai correr investigar a causa. E aí você sabe exatamente quais são as virtudes que você tem mais fortes e quais são as forças de caráter que você tem mais fortes. Esse site, eu vou passar aqui, tá? Então, as virtudes são a sabedoria, coragem, humanidade, justiça, e cada um tem as forças de caráter relacionadas a elas. E esse site, o viacaracter.org, tem um teste que você faz gratuito. Então, vocês podem tirar foto, entrar no site, fazer o teste, que mostra as que são mais fortes em vocês, as que são medianas e as que são menores. Isso ajuda vocês ali a melhorar um pouquinho o autoconhecimento. Ah, Cláudia, mas o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tudo. Por quê? Se eu sou uma pessoa que sei aplicar uma determinada tecnologia, que tenho força em termos de soft skill, habilidade, atitude, isso vai fazer com que eu saia na frente. Nem que seja começar a estudar na frente dos outros. Nem que seja o lifelong learning, nem que seja a energia para fazer a transformação de alguma coisa. Certo? Quem já assistiu esse filme? Parece filme de criança, mas não é. Né? Eu não vou dar spoiler, mas quem não assistiu, assista, porque é muito legal. E ele fala que a gente tem só 5 emoções básicas. Básicas. Então, vamos exercitar. Tá? E aí, essas 5 emoções são medo, tristeza, alegria, repulsa e raiva. E aí, o Goleman, no livro dele, acrescenta o amor. Muito bem, vamos exercitar aqui.
Quem já recebeu um feedback ruim? Quem já recebeu um feedback ruim achando que estava arrebentando a boca do balão? Qual que foi a primeira reação que vocês tiveram? Negação. O que mais? Vergonha. O que mais? Raiva. Tristeza. Isso. Indignação. Repulsa. Muito bem. Poucos falaram os sentimentos básicos. A maior parte do que vocês me falaram é a forma como a gente interpreta as nossas emoções e externaliza. Então, eu vou falar para você, quando você dá uma respostona para alguém, às vezes o cara vai te criticar a qualidade do teu código, certo? E aí você vai dar uma resposta para aquela pessoa. Você leva aquilo lá para dentro de você, como se fosse seu, assim, no fundo do coração, ou porque você está com medo de ser criticado, de perder a tua posição, ou porque você está com raiva, você fala assim, o que esse cara que conhece muito menos que eu está falando isso do meu código, certo? Mas é a forma como você externalizou. E aí parece que você tem o quê? Uma comunicação violenta. Você poderia ter tido esse sentimento primário, que eu falo que é o primeiro sentimento que bate na gente, e que se a gente tiver sabedoria profissional, e isso é técnica, tá, gente? Não tem nada científico nesse negócio. É professora aqui, é profissional, explicando para vocês. De contar até 10 e não enviar aquele e-mail por escrito, com raiva, certo? Ou não dar aquele telefonema que você vai se arrepender muito depois. Passa uma meia hora, que nem quando a gente tem impulso de compra. Você já não quer mais tanto aquele sapato. Certo? Escutei. No final das contas, gente, é entender para aplicar. Né? É entender realmente o que está dentro de você para você aplicar isso no dia a dia. É fácil falar? Muito fácil, mas precisa de muito treino para fazer. Precisa de muito autoconhecimento. Precisa conhecer muito as suas virtudes ali atrás que a gente falou. Certo? E aí, eu tenho maior capacidade de diferenciar realmente o que eu estou sentindo e a forma como eu estou agindo. E eu desconecto uma coisa da outra. Sabe o que significa isso, gente? Você recebeu uma crítica e você não levar para o pessoal. Você recebeu uma crítica e fala assim, realmente está ruim. Como será que eu faço para melhorar? Ele não está me criticando, ele está criticando o contexto. Isso muda muito a forma como a gente se posiciona. E nós, como profissionais de tecnologia, temos muita... Estou me incluindo, tá? Temos muita dificuldade de ser assim. Muita. Tem um livro que é do Dom Miguel Ruiz. Esse livro, gente, ele é pequenininho. Eu ouvi uma vez numa palestra e eu comprei esse livro e li. E foi muito interessante que esses dias, eu fiquei muito feliz, porque esses dias eu encontrei uma pessoa na rua, ela falou assim, Cláudia, lembra aquele livro que você pediu para eu ler, assim, assim, assim? Eu falei, lembro. Ele transformou a minha vida. E eu garanto para vocês, é um livro desse tamanhozinho, de super fácil leitura. Talvez vocês não aproveitem tudo que tem nele, mas leiam que chama, em inglês, 4 Agreements, em português, os 4 compromissos. Tá? O que ele fala, gente? É maravilhoso a filosofia do cara. Tá? No final das contas, ele fala que a primeira coisa que você tem que ser é impecável com a sua palavra. Eu não conheço ninguém que não tem palavra, com tecnologia, sem tecnologia, com soft skill ou sem soft skill, que seja um profissional de sucesso. A longo prazo, não se sustenta. Segundo, a gente já conversou, não tomar uma crítica como sendo pessoal. Às vezes, a crítica da pessoa fala mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Então, a gente realmente trabalhar isso em nós. Não fazer suposição. Isso aqui salvaria metade dos disquites no mundo, né? Certo? Esses dias eu faço muita mentoria e eu tenho uma colega e ela falou assim, eu sou muito ruim de apresentação. E a menina é muito boa. Aí eu falei, de onde você tirou isso? Ela falou assim, nossa, eu acho que quando eu estou falando, está todo mundo me julgando. Então, ela supôs e criou aquela verdade dentro dela, de algum momento, da própria insegurança dela. Ela fez uma suposição. Marido e mulher fazem suposição o tempo todo. Do que você pensa que o outro acha, do que você acha que o outro está interpretando. Você acha que o teu chefe está achando que você trabalha mal, você acha que você está entregando muito bem. É tudo fruto de suposição.
Na dúvida, gente, confirma. Eu sou chata de perguntar. Às vezes a pessoa me fala uma palavra e fala, mas o que você quer dizer com isso? E aí a pessoa explica de um jeito diferente para eu ter certeza que eu estou... E aí eu vou reparafrasear, parece que eu estou falando no outro idioma. Mas para ter certeza de que eu realmente estou entendendo. Não façam suposições. Principalmente se for suposições que vão denegrir a segurança de vocês como profissionais. Suposição para cima também é ruim. Mas para baixo acaba com os nossos profissionais, o nosso profissional, né? E fazer sempre o seu melhor. Eu também não conheço ninguém que levanta da cama e fala assim, hoje eu vou fazer o que ninguém fez. Hoje eu vou fazer aquilo que é o meu melhor. Que não seja um profissional de sucesso. O universo vai devolver. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Mas ele vai. Tem o tempo das coisas também, mas ele vai. Então, sigam esses 4. Já dei o spoiler, mas vale ler o livro, tá, gente? Vale a pena ler o livro. Mas esses são os 4 compromissos. Parece simples de fazer, mas como é que você faz, né? Eu comecei a me policiar. Eu acho, gente, que 70% das ideias que eu tinha vinham de suposições, sem confirmação. Eu supunha que uma área não gostava da área de TI. Eu supunha que um determinado projeto que eu estava fazendo estava indo bem, e não estava. E por aí vai. E tudo isso, por que eu preciso de soft skills? Porque eu fico com uma boa comunicação, eu melhoro a minha comunicação, eu melhoro o meu entendimento, a minha projeção para o mundo, eu melhoro a minha capacidade de trabalhar em equipe, de colaborar, de saber pedir ajuda quando precisa, de ser humilde, e por aí vai. E aí, como é que a inteligência humana impulsiona a inteligência artificial? Com todos aqueles itens azul escuros lá que a gente viu. No final das contas, é usando a inteligência artificial como uma ferramenta. Então, eu continuo fazendo os algoritmos, mais e mais eles vão aprender sozinhos, a gente sabe disso, certo? Mas ainda vai ter uma alienação ali que eu vou ter que atuar. A questão do controle ético está muito longe ainda de ser feito. Aprendizado supervisionado por reforço, enfim, tem várias coisas que a gente pode usar a inteligência humana para impulsionar a inteligência artificial. Se eu tivesse uma calculadora e eu não soubesse que 2 mais 2 é 4, eu não soubesse fazer a conta, colocar 2 mais 2, a calculadora teria utilidade? Estamos na era das perguntas. O profissional bom não é o profissional que tem todas as respostas mais. É o profissional que tem as melhores perguntas. Para identificar quais são os casos de uso para o seu negócio, ou para quem é empreendedor, para a sua empresa, e para poder trazer isso para dentro, com o uso da inteligência artificial. E aí eu falo um pouco sobre dados, sobre ética. Eu não posso deixar de falar isso aqui na Semana das Mulheres, certo? E aí, quando eu falo de inteligência artificial associado com diversidade, eu gosto muito de dar um exemplo. Tá? Tem um determinado time de futebol, gostos à parte, tá? Certo? Imagina que eu vou pegar todo mundo desse time, todo mundo mesmo, eu vou encher ali o Allianz, tá? Vou botar o computador na mão, vou abrir o chat GPT e vou perguntar, o Palmeiras tem Mundial? Como eu estou treinando esta ferramenta? Que tipo de resposta vocês vão obter? Que tem inteligência artificial. E se eu pegar a torcida adversária e perguntar, o Palmeiras tem Mundial? Gente, é assim com equipe que não é diversa. É isso que nós vamos criar para o nosso mundo. Se eu não tenho diversidade no meu time, isso vai ser exponencializado com o uso da inteligência artificial, absurdo. Quem conhece aqui o Watson? Menino, né? E a Alexa? A Alexa é servente, ela faz tudo que a gente pede, quando ela entende, né? De vez em quando ela nem entende. Menina, né? Gente, tem sexismo até entre o robô. Mas, brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, tenham equipes diversas, preocupem-se com isso quando for fazer algum desenho de projeto de inteligência artificial. Porque é importante considerar vários ângulos. Vocês sabiam, sabe a história da Tupperware? Alguém conhece a história da Tupperware aqui? Vocês sabiam que quem inventou o plástico
Eu vou contar de maneira muito resumida, mas tem na internet com detalhes, inclusive bafão, tem fofoca na internet, tá? Sobre isso. Então, eu vou contar de uma maneira muito superficial, que não daria tempo. Você sabia que quem inventou um plástico foi um homem. E ele não sabia o que fazer com aquele plástico. E quem colocou a tampinha colorida foi uma mulher que foi na casa das vizinhas dela e começou a oferecer a Tupperware para colocar, para proteger a comida de maneira hermética, na época que não tinha geladeira. E foi assim que a Tupperware bombou. Então, para vocês terem uma ideia de como é que as forças unidas e o melhor de cada um é que faz um case de sucesso. Então, nós vamos ter que unir diversidade, nós vamos ter que unir dados de qualidade, nós vamos ter que unir nossos soft skills, e nós vamos ter que unir tecnologia. E aí a gente fecha, né, a receitinha de bolo que a gente precisa para ter sucesso nesse mundo. Porque, no final, gente, o grande diferencial aí da humanidade nos próximos anos não vai ser a tecnologia, vai ser a inteligência humana. E está só na nossa mão. Então, se eu puder ter deixado aí um pouco de inspiração para vocês para os próximos anos, já terei feito a minha parte aqui. Agradeço. Obrigada. Tem que abrir para perguntas?